Olá, povo de Deus, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo na benção. Pastor Leandro passando aqui para compartilhar com você uma palavra, um pãozinho com manteiga, para abençoar a sua vida, edificar a sua vida, amém? Todos os dias nós compartilhamos essa palavra que vai abençoar a nossa vida, e se eu e você dermos ouvido, dermos crédito, o problema é que nós ouvimos a palavra, escutamos ela, até entendemos a palavra, mas não aplicamos ela na nossa vida. Deus fala assim: se Israel me ouvisse, se Israel tivesse me ouvido, eu abateria os seus inimigos, ele ia comer do mel puro e do trigo, né? Do trigo finíssimo, fala de algo bom, algo melhor, mas tinha que dar ouvido, praticar, viver aquilo que a palavra de Deus está falando. Hoje, no versículo de hoje, no dia de hoje, eu quero compartilhar com você uma palavra bem simples. É na simplicidade que Deus opera. Às vezes você se encontra num momento difícil da sua vida, um momento de aperto, um momento de escassez, às vezes até um momento de uma opressão espiritual, de uma angústia, de uma tristeza. Eu sempre falo que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus busca homens e mulheres que sejam fiel a Ele. Homem e mulher que sejam dedicados à sua palavra. Até o versículo de hoje, da mensagem de hoje, fala Provérbios 28:20. Mas antes de nós lermos essa palavra, eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Pai, no nome de Jesus, nós ouvimos aqui, ó Deus, a tua voz, a tua palavra, o qual, ó Deus, fala ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais. Edifica a nossa vida, Deus, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 28:20, Salomão disse: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará impune. Aqui, o Salomão está falando que uma pessoa fiel, ela vai ser coberta de bênção. Qual bênção? De todo tipo de bênção que possa existir, mas é o fiel. Por exemplo, se o marido ele é fiel à sua esposa, ele vai ter olhos somente para ela, a esposa também vai ter olhos somente para o esposo. Se eu sou fiel lá ao meu trabalho, ou seja, eu cumpro meus horários, eu sou fiel, eu vou ser coberto de bênção, ou seja, eu vou ser recompensado por aquilo que eu estou fazendo. Mas o que se apressa a enriquecer? Você sabe que muitas pessoas, para elas ficar rico, elas são capazes de fazer muitas coisas. Então a Bíblia diz que o apressado peca. Quantas pessoas são apressadas e por elas apressar, elas atropelam, elas atropelam etapas da vida dela. E Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos fiel a Ele, fiel à sua palavra, fiel ao que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que muitas vezes o povo de Israel não foi fiel a Deus, não foi fiel aos seus mandamentos, não foi fiel à sua palavra. Nós precisamos ser fiel. Se eu sou fiel em todas as áreas da minha vida, eu vou ser coberto de bênção. Vou dar um exemplo para você ver. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai falar de Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então aqui fala para nós de Jesus, que é para ver em mim, de você, o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele vai falar que Jesus ele não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas ele se colocou na forma de servo. Jesus foi fiel a Deus. Você pode ler Hebreus 3, que fala que o Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Assim, Jesus também. Ele foi constituído sacerdote porque ele foi fiel aos mandamentos, aos preceitos, aos princípios. Por ele ser fiel, por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então você vê, por causa da fidelidade de Jesus para com Deus, para com a palavra, sendo servo obediente, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Ele foi exaltado. As pessoas elas querem ser honradas, mas elas não querem ser fiel.
Quando eu falo de fidelidade, eu estou falando de todas as áreas da nossa vida, principalmente da nossa vida espiritual. Tem pessoas que não têm compromisso com a sua vida espiritual, nenhum. Um mês está firme, outro mês não está firme, um dia está andando na santidade, outro dia não está andando na santidade, não é fiel. Eu tenho que ser firme, constante e abundante na obra do Senhor. Eu preciso ser fiel todo o tempo da minha vida. Se o fiel será coberto de bênção. Jesus foi fiel e foi exaltado, recebeu um nome que é sobre todo nome. Por quê? Porque ele foi fiel. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 28, Nabucodonosor vai falar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram postos à prova, eles foram confrontados para se dorobar uma estátua de ouro, qual Nabucodonosor tinha feito, e esses homens foi fiel ao seu Deus, o qual não se rendeu às ameaças, foi parar numa fornalha de fogo ardente. O fogo não pôde contra eles por causa daquela fidelidade, por causa deles manter fiel, mesmo que eles tivessem que pagar com a sua própria vida. Deus honrou eles. Olha aí, Daniel capítulo 3, versículo 28. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. No caso, violaram a palavra do rei Nabucodonosor, não foi obediente à palavra do rei Nabucodonosor, que era para se colocar prostrado. Eles ficaram firmes, certo? Preferiu entregar seus corpos para que servisse, para que fosse queimado, né? E nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então você vê que por causa da fidelidade deles a Deus, Deus fez com que o nome dele fosse reconhecido e glorificado, e Deus fez com que eles fossem honrados, que eles fossem exaltados naquela nação, que eles prosperassem naquela nação. Ou seja, eles foram cobertos de bênção. Mas observe, tudo está na fidelidade. Se você não é fiel em nenhuma parte da sua vida, esquece ser honrado. Às vezes você está conseguindo sim algumas coisas, mas é na força do teu braço. E na força do teu braço você consegue as coisas. Mas quando eu sou fiel, eu sou coberto de bênção. As bênçãos vêm e me cobrem, me alcançam. Lembra do Deuteronômio 28? Então eu deixo essa mensagem para você. Vale a pena ser fiel. Ser fiel vale a pena. Amém? Deus querido e amado, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo aqui. Meu Deus, que eles sejam fiel, que ela seja fiel, que ela seja, meu Deus, abundantemente fiel em todas as áreas da sua vida, desde a sua vida financeira, desde a sua vida espiritual, desde a sua vida sentimental, fiel ao Senhor, fiel ao seu Deus, o Deus criador dos céus da terra, o Deus que enviou Jesus Cristo. Pai, que nós possamos ser fiel, pois assim, meu Deus, seremos cobertos de bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe, forte abraço.